Depois do adiamento do Sporting Gil Vicente, o público vai voltar aos estádios nos Açores. E numa semana em que o Benfica fica fora da Liga dos Campeões, Miguel Oliveira consegue o 8º lugar na geral do MotoGP. Sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola. Fernando Jorge, e o Benfica estreia-se com o pé esquerdo. Jesus estreia-se com o pé esquerdo no Benfica e está fora da Liga dos Campeões, não é? Sim. Antes de mais, uma boa tarde, Ana, Boa tarde. E para todos os ouvintes. Olá a todos. Realmente, mais uma vez, o Bela Gutmann é que vai ser o culpado, não é? Porque, segundo ele, o Benfica não ganha mais nenhuma final. No fundo, isto era como uma final. Era uma eliminatória, a eliminar, num só jogo, ainda por cima. E está fora. Atendendo à existência do Covid, não é? Da situação em que estamos. Provavelmente em 2 jogos seria outra maneira diferente, ou não. Mas o Benfica, mais uma vez, teve a praga, entre aspas, eu não acredito nisso, teve a praga, foi de treinador. Eu queria fazer aqui uma comparação, que eu vi aqui há uns anos, um filme do Velho Oeste, em que o general Custer, por falar em arrasar do Jorge Jesus, também ia arrasar os índios, não é? E então iam pregar uma emboscada aos índios, etc, etc. E arrasavam os índios, etc. E então montaram-se todos a cavalo para arrasar os índios. E chegaram lá, o que aconteceu? Todos morreram calçados. O Benfica foi exatamente a mesma coisa. Andava para aqui a arrasar, vamos jogar o triplo, etc, etc. E no jogo fundamental, o treinador, neste caso, meteu os pés pelas mãos. Ora bem. Então foi uma má estreia de Jesus? Sim, completamente. Em termos de jogo, o Jorge Jesus esteve muito mal na constituição da equipa, na minha ótica. Porquê? Porque jogou com 7 jogadores que eram no plantel do ano passado. Ora, esses 7 jogadores, no ano passado, nos últimos 10 jogos, demonstraram que são fracos e o porquê de não terem ganho o campeonato, quando estiveram com 7 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto. Marranos mesmos, costuma-se dizer que só as cabras no monte é que batem contra uma parede e vão lá outra vez, não é? O Jorge Jesus é um indivíduo que eu reconheço alguns méritos, mas é desequilibrado. O Benfica nunca terá uma equipa, na minha ótica, já disse isto várias vezes, vou voltar a repetir, de alguma dimensão europeia, enquanto tiver como titulares André Almeida, a lateral direito, o Grimaldo, a lateral esquerdo, a bailarina, que ele chama agora ao Weigl, compraram por 20 milhões e custou 20 milhões, portanto é uma bailarina cara, Seferovic e Pizzi, estes para já. Portanto, estes indivíduos estão a mais, não jogaram nada, o Benfica entrou até dominador do jogo, mas foi mais um domínio consentido pelo PAOK, aliás, o próprio treinador, o Abel Ferreira, que é um bom treinador, fez um bom trabalho em Braga, consentiu e ele próprio disse que ia esperar pelo Benfica. E o Benfica não se soube adaptar e, quanto a mim, o treinador aqui pecou porque não meteu os melhores. Ou testou os jogadores para os mandar embora, ou testou a direção, porque também pôs em causa, provavelmente, a eleição do Era isso que te ia perguntar a seguir. E Achas que a 40 reeleição milhões. pode estar em causa? Ora bem, Mesmo depois de terem ganho ao Famalicão? o Famalicão é um engano. Já lá vamos à frente. Porquê? Porque são 40 milhões. E obriga agora a mais uma engenharia financeira que o Benfica tem que fazer. Nomeadamente, já estava quase no índice dos 69% aos 70% infringe o fair play financeiro da UEFA. E o Benfica, com esta não receita dos 40 milhões no mínimo, não é, à cabeça, vai precisar de vender jogadores, okay, para refazer esse valor. Além de que o Presidente já ia ter uma porcentagem baixa, e isto ainda possivelmente pode o afundar mais, além do aspecto da Operação Lex, que está em vigor. No jogo a seguir, queres falar já do Famalicão? Sim, vamos falar do Famalicão. O treinador, que é um treinador de egos... O que é que muda entre os 2 jogos? O que muda é o treinador, que é um indivíduo desequilibrado, na minha ótica. E porquê? Porque ele, com este jogo de Famalicão,
ao fazer 5 alterações, mostrou que estes jogadores, no mínimo, deviam ter jogado, até porque são os mais caros e são os melhores jogadores do que os outros que ele substituiu, jogar contra o PAOK. Okay. Não é que o Famalicão seja ou seja melhor que o PAOK, mas anda lá perto. O Famalicão está a começar agora, perdeu 2 ou 3 jogadores importantes, um para o Sporting e outros para outros clubes. Está no começo, mas vai ter uma equipa mais ou menos parecida ao ano passado. O Benfica entrou mais pressionante, outro tipo de condição física dos jogadores que entraram. E outra categoria dos mesmos. Então a equipa que jogou contra o Famalicão devia ter jogado contra o PAOK. Na minha ótica, significa que o treinador entrou numa contradição, não é? Portanto, toda a gente, ou quem percebe futebol, chegou à conclusão que quem perdeu o jogo foi o Jorge Jesus e não os jogadores que ele lançou lá para dentro. Porque, vamos lá ver, se ele tivesse contra o Famalicão apostado na mesma equipa e perdesse ou ganhasse, poderia dizer assim, foi um jogo. Não. Ele apostou noutra equipa que teve um rendimento completamente diferente da equipa que ele apostou contra o PAOK e do qual o Benfica perdeu um valor considerável. Portanto, continuo a dizer, há aqui 2 alterações, mesmo contra o Famalicão, que o desequilibrado tem que resolver, que é o lateral esquerdo, o Grimaldo, que eu continuo a dizer que é um jogador de futsal, ou seja, era um jogador provavelmente bom para jogar num sistema tático de 3 centrais, em que ele só fazia, meio campo. Okay. Era um falso lateral esquerdo. E o André Almeida, que é um remediado, não é? Nunca será um jogador do top, nem um jogador de grande estaleca internacional. Tem que resolver os 2. Eu a um não ando a treinar, mas vou dar um conselho ao Iluminado 2, porque o Iluminado 1 é o presidente. Ele tem lá no plantel, quanto a mim, o melhor defesa de direito que o Benfica poderá ter eventualmente este ano, que se chama Diogo Gonçalves, que veio de Famalicão. É extremo, mas ele se o colocar ali... Aliás, ele já anda a dizer, deve ter ouvido, provavelmente a gente já a falar nestes assuntos, e anda já a copiar. Penso que ali estará equilibrado o lado direito e os outros serão suplentes. Até porque comprou um lateral direito que nem sequer joga. Nem jogou contra o PAOK, nem jogou contra o Famalicão. E também custou uns milhões, não tanto como os outros, mas para que é que ele foi buscar? Se era para ir buscar e para ele nem sequer ser suplente em nenhum dos jogos, então não vale a pena ir buscar jogadores. É o meu pensamento, é nisto que eu condeno o Benfica. Portanto, o Benfica ganhou bem ao Famalicão, foi um resultado justo. Teve lá 2 ou 3 situações o Famalicão, inclusive fez um golo e podia ter feito outro, das mesmas fífias que o Benfica sofre a nível internacional, no caso do PAOK, os golos são mais ou menos parecidos. E continuando ainda na primeira jornada e com os grandes, Porto ganha por 3-1 ao Braga. Tínhamos apostado aqui no empate e o Porto acaba por ganhar. Sim, tínhamos apostado. Tinha. O teu palpite. Tinha eu. Não era o meu. Mas qual o seria o teu já até agora? Era pior porque eu apostava que o Braga, ganhava. Porque eu considero que o Porto joga essencialmente na mística do treinador e do clube em si e da gente do Norte. Tem uma diferença muito grande em relação ao Benfica. Enquanto o Benfica é uma cambada de indivíduos com o ego cheio e é só o eu e vamos arrasar e vamos jogar o triplo e uma camada de vaidosos, a começar pelo presidente, a mística está a faltar ao Benfica. E o Porto tem muito disso, mesmo com piores jogadores. E no caso do Porto até jogou com 3 ou 4 jogadores a menos. Eu vi esse jogo, foi um jogo equilibrado, foi um jogo que ganhou a equipa que melhor aproveitou os momentos decisivos do jogo. Um Sporting de Braga que jogou bem, já tinha jogado contra o Benfica, do qual eu também já tinha visto esse jogo, embora particular, que comete dois erros, que não há nenhum treinador que não seja culpado depois, no fim, pela derrota. São 2 erros de uma inocência tamanha para jogadores profissionais. Nem sequer são chavalos, daqueles que estão a chegar agora com 18 anos ou 19. E o Porto aproveitou. 2 penaltis indiscutíveis, é nisso que temos que falar, sem dúvida nenhuma, e 2 penaltis desnecessariamente cometidos. Um a acabar o jogo, basicamente no último segundo da primeira parte, e a acabar o jogo já com o 2-1, o Sporting de Braga, com um indivíduo que entrou, o Tormenta, comete outro penalti. No meu tempo, volto a dizer isto, tinha treinadores que mandavam estes indivíduos para a bancada um mês
para eles aprenderem. Não cometiam esses erros outra vez. Portanto, o Porto ganha justamente. O lance que podia eventualmente virar o jogo é o lance do Horta, em que falha um golo descaradamente com a baliza aberta, era o 2-2, o jogo podia ser outro. Mas pronto, o Porto foi mais intencional, aproveitou melhor as circunstâncias e ganhou bem. O Braga tem que corrigir ali algumas situações. Questões. E ainda não foi esta semana que vimos o Sporting jogar, não é? O jogo foi adiado com o Gil Vicente. O Sporting é um caso paradigmático, porque há aqui uma grande confusão a nível da DGS. Quando é que achas que isto vai parar? Quando é que achas que vamos jogar? Não faço estes ideia, jogos? porque nós estamos num país em que se empurrou tudo para a frente. Com a barriga, como se costuma dizer. Para falar assim mais terra a terra. E porquê? Porque tivemos um confinamento de uns meses, tivemos um fim de um campeonato atípico, sem espectadores, e tivemos um começo de um campeonato na continuação da atípico, sem espectadores. E nada se fez no sentido, imagina que o caso do Sporting agora, esta semana teremos outro. Imagina, ou mais 2 ou 3. Até porque normalmente os resultados prolongam-se durante algumas semanas e, exatamente. Portanto, temos corremos o sério risco de ter vários jogos adiados e nenhuma solução à vista. E imagina que daqui por 6, 7 jornadas, 8, 9 ou 10... Falta jogar outras tantas. A Direção-Geral de Saúde, por motivos do Covid, da segunda vaga, ser muito forte e ter que parar o campeonato, quem ganha? É anulado, não se sabe nada disto. Por isso é que eu digo que isto é tudo empurrado pela barriga. Até portanto, porque vão haver jogos em atraso e, portanto, não estarão em pé de igualdade todas as equipas. O futebol, exatamente. O futebol, além de estar muito por baixo, por culpa dos dirigentes que estão à frente dos clubes, que estão a tirar dividendos para eles próprios, estão a enterrar o futebol de tal maneira que não sabem onde é que isto vai parar. Está numa rampa deslizante para o fundo de um poço. Alguns já lá foram parar, o caso do Setúbal, do Aves, do Cova da Piedade, do Casa Pia, etc. E vamos assistir a outros, muito, muito proximamente, que os clubes não conseguem resistir, a não ser que venha alguém de fora e faça investimentos, como no caso do Boa Vista, que vamos ver o que é que vai dar. No Aves também havia um investimento no Massado e deu no que deu, que eles até abandonaram e desapareceram, e até nem queriam que os jogadores jogassem e tudo, que é uma confusão. Esperemos que o Boa Vista não esteja nessa situação. Bem. E na mesma semana em que o Sporting Gil Vicente é adiado, sabemos agora que nos Açores vai começar a haver público, não é? 10% da lotação, com exceção da equipa sénior do Santa Clara. Sim, o que é que isto te parece? Já falámos anteriormente que realmente não tem cabimento, uma vez que é nos Açores. Qual é a diferença entre o Santa Clara e o Marítimo sem adeptos e a diferença entre o Santinho e o Estoril, acho que é o Estrela da Amadora, com 10% da lotação. Isto é uma medida inconsequente, sem nexo nenhum. Então, mas na tua opinião devia ser para todos, sem exceção? Exatamente, porque se nós vemos espetáculos, vemos touradas, e vemos ajuntamentos de outras pessoas, porque é que no futebol não fazem como na Alemanha, que neste momento estão com 10% ou mais? Em França vai caminhar para o mesmo. Em Itália, a mesma coisa. Só aqui em Portugal é que temos isto. Das duas, uma. Ou é proibido para todos, ou não se abre exceções. Porque estamos a falar numa exceção nos Açores, em que lá houve um jogo da primeira divisão. Ora, isto leva-nos a quê? A voltarmos a página atrás e relembrarmos que foi a Direção-Geral e que decidiu, juntamente com a Liga e com a Federação, encerrar o campeonato, não é? A Liga de Honra, o ano passado, porque não tinha condições. São profissionais na mesma. E então agora já têm condições. Mais do que os que tinham condições para jogar a bola. É isto que não se entende. Lá está. Passou-se este tempo todo sem ninguém fazer nada. E vamos continuar na mesma à espera do dia em que isto caia de vez, para, em cima do joelho, irmos elaborar um projeto qualquer ou uma lei para bem de toda a gente, ou de alguns, nomeadamente para os dirigentes. E esses estão sempre bem, porque as SADs dos clubes grandes, falo dos 3 maiores, do Porto, Benfica e do Sporting, como nós temos visto pelas contas, até ganham prémios com as equipas a serem derrotadas. Portanto, sobre isto, não vale a pena bater mais no ceguinho, não é? E saindo um bocadinho do futebol agora, Miguel Oliveira faz outra prova histórica e consegue o 8º lugar na geral do MotoGP. Sim. Vamos ter surpresas em novembro?
Poderá acontecer. O Miguel Oliveira ficou em quinto nesta prova, mas partiu em 14º lugar da grelha. Não é fácil. Fez uma grande recuperação. Ultrapassar, uma grande recuperação, etc, etc. Fez uma boa prova, se calhar com mais algumas voltas, e ele teria ficado ainda mais à frente, porque ficou 7 décimos de segundo do primeiro classificado, do que ganhou a coisa. Está a fazer uma excelente época, e todos nós portugueses esperamos que ele dê luta até ao fim, não é? E pelo menos fique no pódio, não é? Já não é mau, não é? Vamos ver. Mas está a correr bem, está a correr bem. Pegando ainda também aqui na final do MotoGP, essa sim terá público. Sim, lá está. E agora a gente pode perguntar assim, ou eu posso perguntar assim, mas o público que vai ver as motas, o público que vai ao futebol, que vai às touradas, não é o mesmo? Os políticos não são os mesmos, que também andam em todos os lados. São os mesmos, as mesmas pessoas. Porque é que se proíbe para uns que representam 0,5% do PIB, é importante dizer isto, e outros que não representam nada. Não é? Vamos ver as motas. Certo. Uma tourada, o que é que representa para o PIB de Portugal? Nada. Não dá nada ao Estado, praticamente, comparativamente ao futebol. Portanto, estamos aqui a jogar milhões, com dois pesos com os salários dos jogadores, etc. Estamos com 2 pesos e 2 medidas. Aliás, até estamos com mais pesos e menos medidas. O peso é sempre. De qualquer das formas, esperamos que o Miguel Oliveira faça um bom resultado e que em novembro nos deixe todos ainda mais orgulhosos. É isso. Sim. Em relação à próxima jornada do campeonato... Vou dizer a última. Eu ia analisar ainda queres falar de algum jogo da última? Nós, ok, então diz lá. Eu vi 3 jogos, não vi o Sporting, porque pronto, foi adiado. Não houve Sporting? Vi o Benfica, vi o Porto e vi o Guimarães. Sim. Gostava de ter visto o Boa Vista, não vi. Vi o Guimarães e daquilo que vi do Guimarães vi um Simeone, uma troca de um bom treinador, o Ivo Vieira, por um decalque do Simeone 2, por aquilo que me pareceu. Acho que vai ser a primeira chicotada psicológica no futebol português. Vai-se dar em Guimarães, porque não tem estaleca para treinar uma equipa daquelas. Guimarães não jogou muito pouco. A SAFA foi que não existia público, senão já tinha havido para lá lençóis e lenços brancos e confrontações cá fora, provavelmente. A equipa do Belenenses SAD, não sei se é dizer SAD Belenenses ou Belenenses B SAD, é uma confusão, lá está. Não há anos nisto para resolver esta situação, como é que é possível, só no Campeonato Português é que é possível continuarem assim e não resolverem, e acabou por ganhar um jogo praticamente sem aquisições, fizeram 3 ou 4 aquisições, o Guimarães fez muito mais. Dos outros jogos, o Boa Vista fez um grande jogo, por aquilo que eu li e pelo resumo que vi, e só perdeu porque jogou com um capazito com 18 anos, central, está a chegar agora e não tem estaleca, porque o Boa Vista não tinha mais. Está a fazer um grande investimento e os centrais estão a caminho, nomeadamente fala-se no Garay, que já jogou no Benfica, e se o Garay estiver bem fisicamente... Portanto, ainda não temos aqui uma equipa fechada. Sim, portanto, não é uma equipa fechada ainda, e 2 deslizes também como do Braga, e isso acabam por condicionar o resultado e penalizar a equipa do Boa Vista. O resto dos resultados são mais ou menos os esperados, e teremos outro jogo, o jogo que falta hoje, entre o Portimonense, e depois o jogo que vai faltar. Que fica a faltar do Sporting. Sim. Pronto, relativamente a esta jornada, está mais ou menos tudo dito assim por alto. Vamos ver mais jogos para analisar à jornada seguinte, se vierem a acontecer todos os jogos, temos um Benfica Moreirense, um Boa Vista Porto e um Passos Ferreira Sporting. O que é que achas sobre estes 3 jogos? Acho que o Benfica, para o campeonato, se jogar os mesmos que jogaram em Famalicão, e essas 2 exceções que eu acho que têm que ser corrigidas, ganhará facilmente ao Moreirense. O Moreirense ainda precisa de muitos reforços, praticamente não teve ninguém, o treinador está queixoso e que necessita de mais reforços para fazer face ao campeonato e às lesões, etc. O Benfica vai ter outra pedalada, nomeadamente relativamente ao Moreirense. O grande jogo da jornada para mim, que eu lamento, tenho pena do Covid, porque senão lá estaria a ver, é o Boa Vista Futebol Clube do Porto, porque o Boa Vista é uma incógnita, para já como equipa, jogou muito bem, tem bons jogadores. O Porto é outra incógnita, porque até ao lavado dos cestos, como costuma dizer, até outubro, ainda vão sair alguns jogadores, não é? Nomeadamente o Alex Telles, praticamente está de saída do Porto, e os 3 da frente, se calhar, vão sair do Porto também, o Tiquinho Soares, o Abubacar,
esteve no banco ontem, nem sequer foi convocado. O Soares deve ir para a China ou qualquer coisa do género. Foi por isso que jogou o Marega, que eu acho que foi um erro de casting. É um erro de casting do Sérgio Conceição, porque o Marega não tem qualidades para jogar a ponta de lança. Mas pronto, se calhar ele não queria que entrasse mais ninguém e meteu ao fim de Drami, que eu acho que vale os 3 que o Porto vai vender. Portanto, até lá abaixo, este é bem ainda vai haver muita transformação nas equipas de futebol. Dos outros jogos, são jogos relativamente equilibrados para o início da época. O Passos Ferreira Sporting, como é o primeiro jogo do Sporting, vamos ver qual é a recuperação dos jogadores que o Sporting vai conseguir fazer. E isso aí é fundamental, não é? É dar um tiro no escuro, dizer que o Sporting eventualmente pode ganhar com mais ou maior facilidade, porque não sabemos qual é os jogadores que o Sporting vai apresentar. Nem o Passos Ferreira, não é? Porque pode haver esta semana outro caso, não é? E até pode ser com o Sporting, que eles podem recuperar e o Sporting volta a ter. Mais uma vez, outra coisa, à margem que estava no protocolo, que todas as equipas, no mínimo com 7 jogadores, deviam jogar. Mas já falámos disso aqui a semana passada. Eu também entendo e aprovo que deva passar por um acordo entre os clubes. Mas este acordo é temporal, ou seja, tem que ter um tempo. Porque senão, daqui para a frente, como no futebol português, joga-se muito por fora e menos por dentro das 4 linhas, poderemos ter algumas circunstâncias do adiamento feito de jogos para tirar dividendos futuros, a nível do campeonato, nomeadamente quem está lá na frente e joga para ser campeão. E se nada for feito neste sentido, nós vamos assistir aqui a jogos, hoje não joga, não pode jogar, tem 7 ou 8, não sabes quem, por exemplo. Uma coisa que é difícil, eu não consigo entender, e devia ser obrigatório. O Benfica publicou, o Porto publica, o Sporting publicou. Os jogadores que estão com Covid, infectados? O Gil Vicente tem 15, não publicam nenhum. E na tua opinião devia ser obrigatório divulgar? Assim, porque não há falcatrua. Ou tentativa de falcatrua, não é? Porque se souberes quem são os indivíduos que estão com o Covid, os indivíduos não podem jogar. Certo. Se tu não sabes lá quem são os 15. E se numa equipa que tem 30 ou 40, dizer ou acusar 14 ou 15, não diz os nomes, não sabe. Isso dá origem aí a muitas trafolhices, que é o que existe mais no futebol português. Se estão a pensar fazer isso, e eles vão fazer, vão-se agarrar a isto do Covid, o melhor é fazer alguma lei no sentido já um acordo todos os clubes, é de isso? Adiarem o jogo, sim senhor, não é? Tinham 48 horas para realizar o jogo, já não tem 48 horas, mas tem que ter um tempo limitado, porque senão temos jogos atrás de jogos adiados e não vamos a lado nenhum. O problema aqui é que nem sempre sabemos quanto tempo é que as pessoas precisam para recuperarem e isso pode dificultar o calendário. Ana, mas tu, eu, outra pessoa qualquer, quando vamos para uma empresa existe uma regra. Certo. E um regulamento. E tu para assinas isso, ou não. Os clubes têm muito mais jogadores do que os tu assinas ou não. Jogam. Estamos a falar em clubes que têm 40, 50 jogadores, se contarem com a B, têm 60, 70 jogadores, mais 70 emprestados que estão a treinar à parte e não sei o que mais. Em termos de jogadores, têm jogadores a mais. Todos eles. E então os grandes nem se fala. Não é? Por isso é que é a desgraça deles. Mas lá está. Tem que haver um critério. Se o critério não for definido, não disserem quem são os indivíduos que estão com o Covid, não declarem os nomes, vamos entrar aqui numa onda de desconfiança que toda a gente desconfia de todos. Certo. E, portanto, não vamos a lado nenhum. O futebol já está afundado e cada vez está mais na rampa para o fundo do poço. Vamos acreditar que não vai acontecer e que vamos jogar todos estes jogos. Vamos às nossas apostas, Fernando, para a próxima jornada? Então, começamos por ti. Pode ser hoje? Pode ser o primeiro jogo. No Benfica Moreirense. Não, Boa Vista, Porto. Preferes começar por esse? Pronto, temos uma ordem diferente. Pronto, então começa por aí. É o que está na aposta. No nosso papel. Portanto, Boa Vista, Porto. É uma grande incógnita. Eu aqui vou jogar para um empate. Um empate? Sim. Um empate? Um empate. Pode ser 1-1. Ok. 1-1. A seguir? Depois temos um Benfica Moreirense. Para ti. Passa a bola. 2-0. 2-0. Para o Benfica? Para o Benfica. Sim. Depois temos um Passos Ferreira Sporting. Acho que aqui vai haver outro empate, também 1-1. 1-1? 1-1. Passa a bola para mim. Marítimo Tondela. 1-1 também. Depois temos o Farense Nacional. Ora, o Farense é um primo divisionário, veio da 2ª Divisão. Perdeu agora, acredito, no 0-2.
Não, 0-2 para o Nacional. Para o Nacional. Gostei do Nacional também. Gil Vicente Portimonense. 1-0 para o Gil Vicente. Okay. Rio Ave Guimarães. Acho que vão empatar, porque senão o treinador de Guimarães não passa desta. Não está em bons lençóis. Leva uma chicotada psicológica logo ao segundo jogo. Portanto, para mim, vou apostar no 1-1 também. 1-1. A seguir? Depois temos o Mafra, isto já divisão de honra, com o Benfica B. O Benfica B vai à frente do campeonato, 0-1. 0-1. Okay. O Futebol Clube do Porto B, Penafiel. Ora, aqui, o Futebol Clube do Porto não está a fazer uma grande campanha. O Penafiel, vou para um empate também 1-1. 1-1. Depois temos o Desportivo de Chaves, Cova da Piedade, também divisão de honra. O empate? 0-0, 1-1. 1-1. Vamos apontar. Deixa eu ver apontar aqui. Agora a seguir. Vila Franquense, Oliveirense. Para mim, vou apostar aqui no Vila Franquense 2-0. 2-0. E depois vamos para o campeonato inglês. O Tottenham com o Newcastle. O Tottenham tem uma vitória e uma derrota. Ganha 2-1. 2-1. E temos a seguir o Manchester City e o Leicester, que está na frente do campeonato. É teu esse? Mas eu aposto no Manchester City 3-1. 3-1? Estão as nossas apostas feitas para esta semana. Não erramos assim tanta coisa na semana passada. Sim. Acertámos alguns resultados. Vamos ver como é que corre esta semana. É mais difícil acertar em termos de resultados do que acertar só a vitória ou o empate ou a derrota. Sim, mas fica essa ideia aqui entre nós. Sim. Encontramos-nos então novamente para a semana. Fernando, muito obrigada. Certo, nada. Foi um Conto prazer. Convosco para subscreverem o canal, deixarem o vosso like neste programa, juntarem-se a nós no Instagram e no Facebook. Vemo-nos na próxima terça-feira para passarmos novamente a bola.